Boa noite, amados e amadas em Cristo Jesus. Sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Vamos, mais uma vez, meditar nas coisas de Deus e vamos já orar, pedir ao Senhor Jesus, a Deus que nos ilumine, porque, como disse ele, sem nada podemos fazer. Amém? Eu falo com ele, uma pequena prece, eu falo daqui com ele, você fala com ele daí, com o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos reunimos na Tua divina presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos concede a Tua luz, ilumine nossas almas e faças que tenhamos correto entendimento, meu Pai. Grava, Senhor, a verdade nos nossos corações, de forma que não nos desviemos, Senhor, para a abominação, para a idolatria, meu Pai, para os caminhos de engano, meu Deus. Que não sejamos nas festas enganados e enganadores, meu Pai, mas que seja uma festa de Natal realmente de comemoração ao dia em que o Senhor nasceu nessa terra, em forma de homem, para padecer um sacrifício de cruz, de dores e de sangue, pela nossa salvação, pela nossa redenção. Então fala aos corações de todos nós, Senhor. Amém. Amém, povo de Deus, glória a Deus, graças a Deus. Gente, então hoje vamos conversar sobre o Natal, né? O Natal se aproxima, um dia de festa, que realmente deve ser comemorado, mas nós precisamos ter o entendimento de comemoração do que, para quê e para quem. Amém? Então vejamos, vamos começar falando sobre calendário, que tem a ver com o assunto que nós vamos estudar. Amém? Então, calendário não é simplesmente a gente tem aquelas folhinhas, né? Pequenininhas assim, que a gente chama de calendário, né? Mas não é exatamente aquele tipo de calendário, é todo aquilo que é escrito também nas folhinhas grandes, o que representa a divisão do tempo em anos, em meses e em dias. É o calendário, né? É o calendário que é gravado no papel para que cada um tenha no decorrer de cada ano, de cada mês, né? Então, o calendário é um sistema de contagem, é um sistema de agrupamento, né, de dias, né, agrupamento de dias, de meses, formando o ano, né, formando os decênios, os milênios. Então, a palavra calendário deriva do latim, né, calendarium, né, ou do livro de registro. Por sua vez, deriva também de calendai, né, que indicava o primeiro dia de um mês romano, né? As unidades principais de agrupamento são o mês e o ano, né? Mas também pode ser agrupado, né, em mais tempo, que nós chamamos de decênio, né, 10 anos, né? O milênio, né, são 1000 anos, né? Então, a palavra calendário é usada também para descrever, né, o aparato físico, né, geralmente de papel, para o uso do sistema, né? O sistema é chamado de calendário e os recursos físicos, né, de papel que nós usamos também nós costumamos chamar de calendário, né? Por exemplo, calendário de parede, calendário de mesa, né? E também um conjunto particular de eventos planejados, né? Por exemplo, nós vamos ver o calendário das festividades da igreja, né? O calendário das festividades da cidade vai ser assim, né? Bom, então, em princípio, havia o calendário juliano. Esse calendário juliano foi implantado por um líder romano, né? Um líder romano chamado Júlio César. Daí o nome Juliano, né? E esse calendário foi inventado, né, no ano 46 a.C., no ano 46 antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, né? Como uma parte importante, né, e substancial
alteração do calendário romano. Mas então havia já um calendário romano, mas esse calendário também, de Juliano, do imperador Júlio César, ele também foi modificado, né? Ele foi modificado e em 8, né? No ano 8 depois de Cristo, pelo imperador Augusto. E os nomes de meses sofreram ainda mais várias mudanças ao longo do Império Romano. Então veja só que esses calendários foram sendo implantados, né, para o povo e passavam, né, de nação em nação pelos romanos, né? E, bom, e aí, enfim, o calendário juliano sofreu modificações também, hein, em 1582. Aí já foram os papas que fizeram modificações. Em 1582, o Papa Gregório XXIII, né, fez uma modificação e deu origem ao atual calendário que se usa no mundo inteiro, né? Ou quase no mundo inteiro, o calendário gregoriano. É o calendário que nós usamos hoje, né? Foi adotado progressivamente por diversos países e hoje é utilizado pela maioria dos países ocidentais, né? E por muitos países do mundo. Bom, e o que é que isso tem a ver com o Natal, né? Tem a ver com o Natal o seguinte, né? Que o Natal, ou o dia de Natal, é um feriado, né? Na maioria dos países, né, que comemoram o Natal, né? Os que comemoram no dia 25, então o dia de Natal, dia 25 de dezembro, né? É comemorado, né, como um feriado, né? Então, ele originalmente era destinado... Jefferson, Deus te abençoe, filho, a paz do Senhor esteja contigo, seja bem-vindo. Então, esse dia originalmente era destinado a celebrar o nascimento do Deus Sol. Não era para celebrar o nascimento do Senhor Jesus, né? No costume romano. E em vários países eram destinados a comemorar outros deuses, não o nosso Deus Jesus Cristo, né? E então originalmente destinado a celebrar o nascimento anual do Deus Sol no solstício de inverno. Era um tempo chamado solstício de inverno, né? E adaptado pela Igreja Católica no 3º século depois de Cristo, para permitir a conversão dos povos pagãos sob o domínio do Império Romano, né? Então a Igreja Católica, né, adotou um dia de Natal, né, para ser comemorado pela Igreja Católica e atrair os romanos para o catolicismo, né? Passando a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré, né? Mas originalmente era comemorado, era uma comemoração não ao Senhor Jesus, mas ao Deus Sol, né? Uma invenção, uma doutrina de homens, né? Agora, nos países eslavos e ortodoxos, né, onde tem calendário baseado no calendário juliano, o Natal ainda é comemorado no dia 7 de janeiro. Atualmente o Natal é o centro dos feriados de fim de ano e da temporada de férias em muitos países, sendo no cristianismo o marco inicial do ciclo do Natal, que dura 12 dias. Amém? Então, nós vamos aqui tendo um conhecimento. Embora tradicionalmente seja um feriado cristão, nos países cristãos, né? Nos países cristãos, e nem todos os países do mundo são cristãos, tem outros países que o Deus que é adorado oficialmente é Maomé e outras coisas mais, né? Então, nos países cristãos, o Natal é comemorado por muitos não cristãos também, como aqui no Brasil, né? O Brasil é um país cristão, mas a data é comemorada também por pessoas não cristãs, né? Sendo que alguns de seus costumes populares e temas comemorativos têm origens pré-cristãs. Tem muitas coisas que não têm origem no cristianismo e nada tem a ver com o cristianismo. A paz do Senhor.
Deus abençoe. Sejam abençoados todos que estão entrando. Nem todos dá tempo para ver, mas sejam abençoados e vamos quem está entrando agora, ver depois, né, no começo, né, porque vai ficar gravado aqui no Facebook e eu vou compartilhar no meu canal no YouTube, né? Aproveitando o ensejo, né? Quem vai ver pelo YouTube, já clica aí no joinha, se inscreve no canal e compartilha. Quem está participando aqui, né, na transmissão ao vivo no Facebook, também já clica no joinha aí, amém? Então, embora tradicionalmente nos países cristãos seja comemorado o Natal, é comemorado como aqui, por exemplo, muitas pessoas não cristãs também comemoram o Natal, mas mesmo sem saber o que isso significa. Até porque a explicação do que é o Natal está em declínio, né? Muitas coisas que deveriam estar sendo ensinadas ao povo de geração em geração estão deixando de ser ensinadas, né? Então, alguns dos costumes populares na festa do Natal nada tem a ver com o Natal do Senhor Jesus. Tem a ver com temas, com rituais de crenças de antes do cristianismo, né? De muitos séculos às vezes. Então, costumes populares modernos, né, típicos do feriado do Natal, incluem a troca de presentes, né? Presentes, cartões de Natal, a ceia de Natal, músicas natalinas, né? Festas de igreja, uma refeição especial e a exibição de decorações diferentes, né? Incluindo as árvores de Natal, pisca-piscas e guirlandas, visco, presépios e ílex. Bom, muitas dessas coisas não tem nada a ver com o Natal, porém, não tem nada a ver, não tem nada de mal, né? Se colocar luzes, né? Para alegrar o ambiente em casa, colocar luzes externas também na casa, né? Em comemoração ao Natal, o Natal do Senhor Jesus, né? Contanto que seja o Natal do Senhor Jesus e não de Papai Noel, né? Então, quer dizer que, além disso, o Papai Noel, que é conhecido como Pai Natal em Portugal, é uma figura mitológica, popular em muitos países, associada com os presentes para crianças, né? E como a troca de presentes e muitos outros aspectos da festa de Natal envolvem um aumento da atividade econômica, o Natal se tornou para muita gente uma época de ganho, de enriquecimento tremendo, né? E entre cristãos e não cristãos. A festa tornou-se um acontecimento significativo, né? De grande relevância no meio cristão e também não cristão, mas mais comercial do que religioso e mais mundano do que cristão, né? Mesmo no meio cristão, é mais comercial e mais mundano do que cristão, né? É um período chave de muito lucro em todo tipo de empresas. Suzy, Deus te abençoe, filhas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Depois você vai ficar gravado, você pega desde o começo depois. Então, é um período chave de muito lucro de todo tipo de empresa, o tempo do Natal, né? É um tipo de, todo tipo de comércio, de indústria, de serviços. É um tempo que impulsiona bastante o comércio e a indústria em todos os países onde é festejado, né? Seja no mês de dezembro, seja no mês de janeiro, né? Então, o impacto econômico do Natal é um fator que tem crescido de forma constante ao longo de muitos séculos em muitas regiões do mundo, né? Como podemos ver, é imprecisa a data do Natal, né? Comemora-se o Natal, a Igreja Católica passou a adotar o dia 25 como a data do nascimento de Jesus. Em muitos países se adotou essa data, né? A data real, né? Porém, a data real desse fato irrecuperavelmente se perdeu no tempo, inclusive devido à influência, né? A influência em posições de povos pagãos, né?
principalmente a influência do Império Romano sobre a Igreja de Cristo e dos Apóstolos, né? Essa data se perdeu e deu origem a muito erro, né? Mas, de qualquer forma, é bom ter uma data para comemoração do nascimento do Senhor Jesus. Afinal, Bispo Dário, Pastora Vera, graça e paz sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Então, mas é muito importante, muito bom nós termos uma data para comemorar, seja o dia 25, seja que dia for. Infelizmente, a data real se perdeu no tempo, mas deve ser comemorado, e é uma coisa maravilhosa, sublime. Veja só, a humanidade, todos nós, desde Adão e Eva, estávamos condenados a padecer eternamente no fogo que nunca se apaga, no inferno, né? E fora outros sofrimentos aqui na terra, mas o Senhor Jesus, o Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, Deus se compadeceu de nós, né? Então o Pai nos deu o seu Filho para padecer em sacrifício pela nossa redenção, pela nossa salvação, né? Segundo a história, o Natal em 25 de dezembro foi oficializado pelo Papa Libério no ano 354 depois de Cristo. Quer dizer, 354 anos depois que o Senhor Jesus veio e foi, então um Papa, esse chamado Libério, né? Então ele estabeleceu, oficializou o dia 25 de dezembro, né? Como o dia de Natal. Isso ficou sendo uma tradição. Quer dizer, o que é a tradição? A tradição é uma coisa que vai de geração em geração, sendo feita pelas pessoas daquela geração e pelos descendentes. E assim é que nossos pais comemoravam no dia 25, nós comemoramos no dia 25, nossos filhos estão comemorando, vão comemorando no dia 25. Né? E a tradição, né, de Natal, de Papai Noel, teve origem num trabalho filantrópico que era executado por um bispo católico, por ocasião das festas natalinas, né? E esse trabalho desse bispo consistia na distribuição de donativos e presentes aos carentes, às crianças, né? Então, na verdade, também ele não se chamava Noel. O nome dele era Nicolau. Agora, como surgiu esse Noel, eu não sei. O que em princípio era uma coisa boa, a tradição transformou em idolatria, devido à natureza corrupta do ser humano, né? Era uma coisa boa o que esse bispo fazia, de ajudar os carentes. Até hoje muitas igrejas ainda faz. Aqui a nossa igreja, por exemplo, também distribui farta refeição para muitos carentes nas ruas. E quando a equipe tem roupa para dar, também dá roupa, outras coisas, né? Para os que estão na condição de moradores de rua. Então era um trabalho muito bom que esse bispo fazia, né? Bom, o tempo passou, o bispo morreu e surgiram lendas. Surgiram as lendas das renas. Ele vem num trenó, voando num trenó nos ares, puxado por renas. Quer dizer, é uma mitologia, uma história absurda, né? Quer dizer que aí passaram-se a adorar o Papai Noel, né? Passaram-se a adorar e na verdade agora, né? Essa figura estranha ao cristianismo, o tal de Papai Noel, né? E na vida de muita gente, na festa de muita gente, né? Ofusca a glória de Deus, o Salvador, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, né? Então a festa, a Papai Noel, em muitos lares a festa é para Papai Noel, não é para o Senhor Jesus. E muita gente nem sabe o que significa, por que é que comemora o Natal. Para muita gente o Natal é isso aí, é presente, é Papai Noel, é comer, beber, né? Então, que é o nascimento do Filho de Deus no mundo, em forma humana, para a salvação da eternidade, eterna da humanidade. Pouca gente sabe disso, né? Então vamos ver aqui, eu vou ver no livro de Romanos, né? No capítulo 1,
versículos 25, né, a 32. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Na verdade, não é isso que aconteceu, né? Não é isso que aconteceu. Em princípio, o povo de Deus, a igreja de Deus, que já existia antes da igreja católica, comemorava no dia certo, né? Bom, a igreja católica, para quem não sabe, que pode estudar e ver se é verdade o que eu vou dizer, a igreja católica, ela nasceu num esforço de judeus e romanos de acabar com o cristianismo. Mas isso é um assunto para outro estudo, né? Então a igreja católica surgiu assim, né? O imperador Constantino, ele tentava acabar com o cristianismo, não conseguiu, aparentemente aderiu ao cristianismo, e aí ele, usando o poder, né, do Estado, ele foi introduzindo coisas, e outros bispos e papas também foram introduzindo coisas na vida cristã, no cristianismo, né? Muitas coisas que existem na prática hoje não existiam, não eram feitas pelos profetas antes do Senhor Jesus, não era ensinado nem feito por Jesus, nem pelos apóstolos, né? Então, e uma dessas coisas que a verdadeira igreja cristã não ensinou, foi isso. Foi a árvore de Natal, o Papai Noel voando com trenas e botar presente nas janelas ou nas chaminés das casas. Então isso nada tem a ver com o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nada tem a ver, né? Então, quer dizer que é o que está dizendo aqui, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Há praticamente em muitos lares uma adoração a Papai Noel em lugar do Criador Jesus Cristo, né? Que o versículo aqui diz, o qual é bendito eternamente, né? Amém. Continuando a ler o Romanos aqui, Romanos 1, 25 a 32. Por causa disso, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Por causa disso, os entregou a paixões infames. Veja o que acontece no mundo, né? Em função das pessoas adorarem criaturas em lugar do Criador. Criaturas espirituais, né? Muita gente adora Satanás e busca espírito disso, espírito de fulano, espírito de ciclano, santo tal, santo aquilo, né? Em lugar do Criador, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, eu vou pular um pouco aqui, mais para frente. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então muita gente tem desprezado Deus no andamento da sua vida, no seu estilo de vida, não sabem nada de Deus e não querem saber. E quanto ao Natal, também. Tem muita gente que não quer saber realmente o que é o Natal, e adora Papai Noel, adora a árvore de Natal, e tudo se faz uma festa absolutamente pagã, né? E então comemora-se o Natal, mas só que de repente nós deixamos de fora da festa o aniversariante. Nós convidamos Papai Noel é homenageado na festa de Natal nas casas, e o Senhor Jesus muitas vezes nem é lembrado. Muitas vezes na festa não se faz nenhuma oração antes de começar a comilança, né? E bom seria que a festa de Natal em cada lar fosse um culto, né? Que antes de se comer, né, se lesse a palavra, se meditasse um pouco na palavra, se cantasse alguns hinos, né? Principalmente hinos de Natal, no dia de Natal, e assim nós introduzindo na nossa festa de Natal o verdadeiro aniversariante, Jesus Cristo, né? Amém? Agora eu vou pular um pouco, vou para frente aqui, né? Então,
Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim as procedem. Gente, então veja só, assim como há outras práticas, até os cristãos foram absorvendo a figura pagã de Papai Noel como sendo o personagem significativo, o personagem central do Natal, de tal forma que mesmo em muitas famílias que se dizem cristãs evangélicas, o culto a Papai Noel é maior do que o culto àquele que dizem ter nascido em 25 de dezembro. Muitas vezes o culto é mais a Papai Noel do que a Jesus. E tem casos que realmente é só a Papai Noel, né? É só a Papai Noel e regado a muita bebida alcoólica, né? Que a palavra de Deus chama de bebida forte. Bom, aquele que dizem ter nascido em 25 de dezembro numa manjedoura para a remissão deles, mas não é. Nesses dias, pouca gente celebra verdadeiramente o nascimento de Jesus nesse mundo em forma de homem, né? Por se multiplicar a iniquidade sobre a terra, a cada ano, neste dia, são muito mais multiplicadas a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, do que o espírito cristão da verdadeira piedade e gratidão a Deus. Vamos ver a epístola 1 João, ou primeira epístola, ou primeira carta de João. Para quem vai procurar na Bíblia e não sabe onde está, é um pouco antes do último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia é Apocalipse. Você voltando um pouco para trás, então você acha o livro de Judas, né? 3 João, 2 João, 1 João. Então, 1 João, capítulo 2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, se nós quisermos permanecer eternamente e sermos salvos, nós temos que fazer a vontade de Deus. E parte da vontade de Deus é essa, talvez a principal, que a gente não se entregue a nenhum tipo de idolatria e não adorar a nada nem a ninguém, nem pessoas vivas ou mortas, a não ser a Deus, a nenhum espírito a não ser o Espírito Santo, né? Então aqui no que a palavra de Deus fala, não ameis o mundo, aqui não está se referindo às árvores, à terra, ao globo terrestre, né? Ou mesmo às pessoas. Aqui está se referindo ao sistema de vida da sociedade sem Deus, né? A sociedade sem Deus é o mundo, né? Então a palavra diz que é para a gente não amar o mundo, não amar, não adotar para nós, se nós queremos ser cristãos e salvos, nós não podemos adotar para a nossa vida o estilo de vida do mundo, né? Da sociedade em que nós vivemos, né? Se a gente amar esse estilo e seguir, então Deus não estará conosco e nós perderemos a salvação, né? E nós perderemos a salvação. Então a palavra fala, né, que o mundo passa, bem como a concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas o que é concupiscência, né? Vamos ver um dicionário no Google. Concupiscência é um forte e continuado desejo de fazer ou ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos, né? Forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Isso é concupiscência, a concupiscência que está sendo falado aqui no... A paz do Senhor, irmão, boa noite, Deus abençoe. Então, a mentira em família é um câncer. Então, quem está entrando agora já perdeu um pouquinho, né? Perdeu 30 minutos.
mas você pode, como vai ficar gravado, depois você pode pegar do começo ou no Facebook ou no YouTube. Amém? Então vamos em frente. A mentira em família é um câncer no relacionamento familiar. Aliás, tem família que já começa com a mentira. Uma das pessoas, né, já no namoro, já começa com a mentira com o outro e depois, futuramente, fica uma família toda errada, né? Então, a mentira em família é um câncer no relacionamento familiar. Já começa com a informação de que Papai Noel virá num trenó puxado por renas, né? Colocar presente nas meias deixadas pelas crianças nas janelas ou na árvore de Natal. Veja só, as crianças, desde criança, né, já ouvem mentira, já ensinam as crianças a mentir, né? Mentem para as crianças, ensinam as crianças a mentir, né? Sobre essa utopia, essa coisa sobre Papai Noel, né? Então, vejam o que disse o Senhor Jesus no livro de João. Agora não é na epístola de João, lá perto de Apocalipse. É o terceiro livro, aliás, o quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João, ou Evangelho de São João. Na Bíblia Católica está São João, né? João, capítulo 8, versículo 44. Quem quer ser... Um momento aqui, gente. Tá dando para ouvir a musiquinha aí? Musiquinha de Natal, hino de Natal. Então veja só, então a palavra de Deus aqui em João, capítulo 8, versículo 44, veja só, quem quer ser filho de Deus não honra Papai Noel, mas sim diz quem deve ser glorificado. Você tem que dizer para os seus filhos, para as crianças, quem é que deve ser glorificado. E você diz também quem é que dá os presentes. Quem é que dá os presentes para as crianças. Eu fiz isso com meus filhos, desde o começo. Eu creio que meu filho vai ver ou está vendo, vai ver essa live. Ele vai se lembrar que a gente não ensinava isso para eles, que era Papai Noel que levava os presentes. Eles sabiam que quem comprava era eu e a mãe deles, né? Então, quer dizer que... vamos ver aqui agora, Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Não mentais uns aos outros, tendo-vos despido do velho homem com seus feitos. Ora, quem já resolveu largar a vida segundo o mundo, quem já resolveu que quer a salvação, que não quer ir para o inferno, quem começou a sentir no coração um amor por Deus e quer viver com Deus eternamente, então já entregou sua vida para Jesus, já se converteu, né? Então, ora, se nós já estamos convertidos, nós estamos em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós não podemos mais mentir, né? A palavra diz, não mentais uns aos outros, sendo despidos do velho homem. Quer dizer, o velho homem aqui não é só o velho homem, a velha mulher, né? Que nós descemos das águas batismais, nós saímos de lá uma nova criatura, né? Um novo homem, uma nova mulher, renascidos em Cristo Jesus. Então aqueles nossos feitos antigos, nós temos que ir lutando para abandonar. É fácil? Não, mas nós buscamos a ajuda de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, e Ele vai mudando. Tanto é que Ele diz, vinde a mim como estáis. Porque muitas vezes tem muitas coisas na vida que é difícil a pessoa se livrar se não for com a ajuda do Senhor Deus. Então, nós temos que ir nos despindo dos velhos feitos, né? E um dos velhos feitos que nós temos que nos despir é a mentira. Então, não mintam as crianças dizendo que é Papai Noel. Papai Noel existe, que é ele que traz os presentes, que ele vem voando num trenó puxado por remas, porque você estará cometendo o pecado. Você estará cometendo o pecado da mentira e estará fazendo os seus filhos crescerem no pecado da idolatria. Para Deus, o pecado da idolatria é a mesma coisa
aqui, pecado de adultério, de fornicação, né? Quando alguém mente aos filhos, não falando a verdade sobre o Senhor Jesus e sobre o Papai Noel, porventura não está mentindo contra a verdade? Está mentindo contra a verdade, né? É preciso que os pais conheçam a verdadeira história do Natal, escrita na Bíblia Sagrada, né? Está escrita nos Evangelhos. A começar no livro de Mateus, né, que já fala desde a Anunciação, quando o anjo apareceu a Maria para anunciar. Você quer conhecer a história do Natal? Abre a sua Bíblia em Mateus e vai estudando, você vai ver. Depois você abre Marcos, você vai saber a verdadeira história do Natal e vai ver também que não tem nada a ver com Papai Noel, nem com árvore de Natal e nem com bebidas alcoólicas, né? Nem com a gente se encharcar com bebida alcoólica. Então, ensinem seus filhos a adorar o Senhor Jesus desde pequeno. Ensinem que Ele não é mais um nenê, Ele não é mais um bebê. Então, em vez de ensinar seus filhos a idolatrar o Papai Noel, ensine seus filhos a adorar Jesus Cristo, adorar a Deus, adorar o Pai, Filho e Espírito Santo. Afinal de contas, quem foi que desceu do céu, se fez homem, né? Nasceu em forma de homem, poderia ter nascido rico, milionário, né? Mas nasceu pobre. Já pensou se Jesus tivesse nascido rico? O que seria dos pobres? Ele nasceu pobre, mesmo assim os pobres são pisados e humilhados pelos que têm melhores condições financeiras. Muitos pobres são pisados até por outros pobres que se julgam ricos, né? Já pensou se o Senhor Jesus não tivesse nascido pobre? Então veja só, Ele teve compaixão de nós, né? Então é como se, está lá em Isaías, se não me engano, acho que capítulo 10, se não me engano, né? Aqui e agora, quem enviaremos? Então é como que o filho dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, né? E ele se dispôs a vir, passar aquele sacrifício terrível, né? Que daqui a alguns meses nós vamos comemorar de novo, né? O sacrifício dele na cruz para a redenção, para a salvação de todo que quer ser salvo, né? Então, a diferença. Então, uma coisa que acontece muito, né? No Natal, existe o consumo e o consumismo humano, né? Qual a diferença entre consumo e consumismo? Bom, a diferença entre o consumo e o consumismo é que no consumo as pessoas adquirem somente aquilo que lhes é necessário para a sobrevivência e necessário também para se alegrar, né? Para se regozijar, para festejar. Já no consumismo, né? O consumismo é denominado pela concupiscência dos olhos, né? É dominado pela concupiscência dos olhos, né? E o que a Bíblia chama, que nós vimos no versículo acima, a soberba da vida, né? Quer dizer, tudo que a pessoa vê, a pessoa quer comprar, mesmo que não tenha condição financeira. E a pessoa se endivida no Natal, chega no outro Natal e ainda está pagando conta do anterior, porque se deixa levar pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, de querer ser mais do que é, né? Então a pessoa gasta aquilo que tem e o que não tem, em produtos úteis e produtos inúteis, supérfluos, que nem sempre é o melhor para ela e também nem sempre é o melhor para quem ela quer presentear. Muitas vezes nós nos deixamos levar por uma compulsão, né? Compulsão, e compramos, né? Ora, o que é a compulsão? Aqui veja só que eu não estou falando daquele ato da gente ir e comprar presentes, todo mundo ir comprar presentes no Natal, né? Dar presentes a quem se ama. Isso é uma coisa boa. Só não se pode, a gente não pode se deixar levar pela compulsão e pelo consumismo, né? Mas comprar coisas, dar presentes, fazer aquela festa, né? De alimentos, de bebidas não alcoólicas, né? Que trazem contenda. A bebida alcoólica nas festas traz contenda, acaba tendo até morte, né? Então, mas o que é compulsão?
Compulsão é aquela tendência interna, irresistível e insistente, né, que leva a pessoa a executar determinada ação, né, ou ter uma certa ideia, mesmo que a desaprove. Muitas vezes no íntimo a pessoa não quer fazer aquilo, mas acaba fazendo, né? Acaba fazendo, quer dizer, faz aquilo que não quer, uma compulsão. Então, muitas vezes é quase impossível, né, resistir à propaganda na TV e ao apelo da tradição dos presentes, né? No entanto, a definição de necessidade supérflua é algo relativo, já que um produto considerado supérfluo para alguém pode ser essencial para outra pessoa, né, de acordo com as camadas sociais que a pessoa pertence, né? E, bom, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, um momento aqui, gente, eu vou trocar aqui o louvor de fundo. Então, gente, vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas é um livro do Novo Testamento, mais ou menos no meio do livro do Novo Testamento. Mas quem não está acostumado, é melhor ir no índice, né? Mas seria bom, se você não tem a condição de achar agora, seria bom agora você ouvir. Eu vou ler a passagem bíblica, depois você vai rever a live. Aí com a sua Bíblia na mão, você abre a sua Bíblia e revê a sua Bíblia. Examina os versículos, examina as Escrituras. O Senhor Jesus disse, cuidais examinar as Escrituras, examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Quer dizer, ele estava falando para aquele povo que eles estavam examinando as Escrituras. Quando você vai examinar, o médico vai examinar você, ele põe aquele aparelho, examina, olha daqui, olha dali, apalpa aqui, apalpa ali. Então nós também, quando nós vamos examinar as Escrituras, alguma passagem bíblica, em primeiro nós temos que orar e pedir a Deus, né, que nos dê a luz do entendimento. E você lê e relê, procura ver o significado de cada palavra, e assim você vai fazer depois rever essa passagem, né? Muito bem. Então, é Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Amém? Vamos lá? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Veja só. Obras da carne. A prostituição é uma das obras da carne, que Deus considera a idolatria como prostituição, né? E as duas formas de prostituição, né? Tanto o adultério como a fornicação. Então, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Muitas vezes em festas de Natal, festas populares ou mesmo festas familiares, acontece tudo isso aqui. Mas no caso aqui vamos ver somente, né, a idolatria, né, que é o culto a Papai Noel em vez do culto ao Senhor Jesus. As bebedices, né? Bebedice aqui não é você tomar um refrigerante, um suco, tomar bastante refrigerante, bastante suco, ou mesmo um copo de cerveja. Na verdade, a bebedice aqui é você se entregar
e beber bebida alcoólica, que a palavra de Deus chama de bebida forte. Ora, eu costumo dizer que, na verdade, você beber um cálice ou um copo de alguma bebida, muitas vezes não é pecado. Só que a palavra de Deus diz que a gente não deve dar ocasião ao diabo. Muitas vezes, inclusive, eu já vi pessoas da minha família, né, em dia de festa, de Natal, molhar o dedo na cerveja e pôr na boca do bebê. Quer dizer, você já está desde agora, você já está entregando seu filho para o mundo, você está entregando para o vício, você está entregando seu filho para Satanás, né? Para começar, o melhor meio de se evitar de se tornar uma pessoa alcoólatra, de seu filho, sua filha se tornar alcoólatra, é você não usar bebida alcoólica, não levar bebida alcoólica para sua casa, mostrar para eles os efeitos que causam em muita gente a bebida alcoólica, as bebedices, e bebe um cálice, outro em um copo e bebedice, né? Bom, glutonaria. O que é glutonaria? Glutonaria é a pessoa comer de até passar mal, e acontece a muita gente, é o que chama de glutonaria, né? Então veja só, então o que diz aqui a palavra? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então tudo isso aqui acontece em festas de Natal. Só que no caso aqui nós estamos abordando mais a idolatria, a bebedice e as glutonarias. Mas cuidado, porque a palavra diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, né? Muita gente, entretanto, acredita que praticar tais coisas é a forma correta de celebrar o Natal de Jesus, né? Bom, no decorrer dos dias, dos meses, nos mordemos uns aos outros, né? Muitas vezes dentro das famílias, né? As pessoas passam o ano todo, né, se mordendo uns aos outros, né? Demonstrando completo desamor, né? Desamor, né? Ao contrário, em vez de praticar amor, praticam desamor. Desrespeito aos pais, à mãe, à avós, desrespeito a outros familiares, né? Desrespeito aos colegas de trabalho, desrespeito aos irmãos, às irmãs nas igrejas, né? O ano inteiro. Aí, bom, a celebração do Natal se torna uma festa de hipocrisia, né? Aí, nesse caso, muitas vezes a pessoa está fazendo uma celebração hipócrita, pois no dia 26 ou no dia 3, volta tudo como era. No dia 26 de dezembro, no dia 13 de janeiro, volta tudo como era. Volta a tratar mal as pessoas, aquele amor. Nos dias de Natal a pessoa fala em amor, escreve em amor, tudo é amor. Mas passou, volta tudo ao desamor, né? Então, para a nossa festa de Natal ser autêntica, é preciso que no decorrer do ano pratiquemos o amor com todos. E não nos abstenhamos de obedecer os mandamentos da lei de Deus. Notadamente, o primeiro mandamento, né? Vamos ver onde está o primeiro mandamento? Livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos ver lá. Êxodo é um dos primeiros livros do Velho Testamento, mas eu vou ler para a gente, depois você procura. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. E também em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. Papai Noel é o Deus de muitos no Natal, inclusive de crentes, inclusive de evangélicos, de crentes, de cristãos. No Natal, o Deus é o Papai Noel, né? Outros querem dividir a glória de Deus, né? Uns só cultuam o Papai Noel, outros cultuam a Jesus, mas a Papai Noel também. Então, mas Deus diz: eu sou Jeová, e esse é o meu nome. A minha glória não a darei a outrem. Isto é, minha glória não darei a outro, não darei a ninguém. Nem o meu louvor às imagens esculpidas. Então, a idolatria, tanto ao Papai Noel,
quanto às imagens de Jesus, são pecado, né? É pecado. Segundo mandamento. E esses mandamentos são daqueles 10, os dois primeiros daqueles 10, que o Senhor Deus escreveu em 2 tábuas de pedra e entregou a Moisés no Monte Sinai. Segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, isto é, Deus, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Nem embaixo na terra, os mortos, nem nas águas debaixo da terra, os peixes. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Então veja só, quer dizer que o negócio de querer adorar Jesus, querer adorar Jesus e também a Papai Noel, é o que a palavra de Deus chama de confusão. Esse tipo de coisa a Bíblia chama de confusão, né? Então o Natal de Cristo, celebrado pelos apóstolos, pela igreja primitiva, certamente não tinha em comum, nada tinha em comum com a explosão de glutonaria, sensualidade, bebedice, materialismo e consumismos atuais. Certamente era celebrado com muita alegria, mas também com muito amor e temor a Deus. Principalmente, né? Era celebrado com muito amor e temor a Deus, ao Senhor Jesus, né? Agradecendo a Ele pelo sacrifício, pela palavra que Ele deixou, né? Pelo Espírito Santo que Ele enviou, e muita alegria, né? Mas sem encharcamento de bebida alcoólica e sem mistura de idolatria, né? Então, louvores, adoração só a Deus Altíssimo, oração, e quem sabe até Jesus, e não uma grandiosa apoteose das obras da carne, né? E adoração a Papai Noel, ou a deuses estranhos, né? Deuses pagãos quaisquer, né? Porque houve uma mistura tremenda de deuses pagãos no cristianismo. Mas quem se dedica ao estudo da palavra de Deus vai sabendo que a adoração, a veneração, a ação de graças, a busca de bênçãos, a petição de bênçãos tem que ser apenas ao Deus Altíssimo, ao Pai em nome do Senhor Jesus, ao Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. O nosso Natal cristão tem que ser semelhante aos do mundo? A resposta está em Romanos capítulo 6, versículo 2. Né? Romanos capítulo 6, versículo 2. Eu pergunto, o nosso Natal cristão tem que ser semelhante ao Natal do povo do mundo? Então a palavra de Deus responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, né? Então Romanos capítulo 6, versículo 2 diz: mas nós já nos convertemos, se é que estamos mesmo convertidos, né? Então nós morremos para o pecado. Ora, se nós morremos no pecado, então nós não podemos mais viver no pecado, né? Agora, a gente estava vendo Romanos capítulo 6, agora vamos até o capítulo 12, muito conhecido dos crentes, dos evangélicos. Esses dois versículos aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, amém? Então vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A vontade do nosso corpo, a vontade da carne, na nossa natureza humana, é de fazer coisas que desagradam a Deus, é de cometer pecado, de fazer coisas que desagradam a Deus. Mas aqui o apóstolo, inspirado por Deus, ensinado pelo Senhor Jesus, ele disse que a gente fazer o sacrifício de rejeitar o pecado, né? O sacrifício vivo é esse, da gente tem uma força, muitas vezes uma força interior muito grande,
quer nos fazer aquela compulsão de fazer uma coisa que é pecado. Muitas vezes até já sabe que é pecado, conhece a palavra, sabe que é pecado, né? Então a palavra diz que a gente resistir ao pecado, vencer ao pecado, isso é um sacrifício. Irmã Eliana, paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe. Depois a irmã repete desde o começo, que vai ficar gravado. Então, aqui, quer dizer que nós temos que fazer o sacrifício agradável a Deus, de rejeitar o que a nossa natureza humana quer, o nosso corpo, a nossa carne quer fazer, que são coisas pecaminosas, né? Então isso seja um sacrifício agradável a Deus, a gente se santificar, né? E é um sacrifício, a palavra chama de culto racional. Continuando agora, Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, já que o nosso tema aqui hoje é Natal, então nós não podemos nos conformar com o Natal, praticando, fazendo as coisas que os do mundo que não conhecem a Deus, não têm a Deus, não querem Deus, fazem. As nossas festas devem ser diferentes. Nós temos que ser diferentes, né? Então a palavra, nós não sermos conformados com o mundo. O que é ser conformado com o mundo? É você absorver a forma do mundo. A forma do mundo. Você faz uma massa de bolo, você põe numa forma, você leva a forma no forno, aquece ela no forno, o que acontece? Aquela massa toma a forma da forma, né? A massa toma a forma da forma. O mundo também quer nos transformar, né? Mas nós, né? A palavra diz que para nós não sermos conformados, e nós não podemos admitir que o mundo nos transforme e seja uma forma para nós de vida de pecado, né? Que nós façamos uma festa de Natal, né? Como nós acabamos de ver no livro de Romanos, né? Capítulo 1, né? Adorando mais a criatura do que o Criador, né? O São Nicolau, que depois ficou apelidado como Papai Noel, era uma criatura de Deus. Agora o Papai Noel é quem? Papai Noel é criatura da mente humana. Papai Noel é criatura de homens, né? E esse negócio de ensinar as crianças que Papai Noel vem no trenó, puxado por renas, isso é doutrina de homens. A palavra também nos diz para a gente rejeitar as doutrinas de homens, né? Então, a palavra aqui nos diz, né? Para nós sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Como é que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento? Ora, ouvindo as Escrituras, você pega a sua Bíblia, vai examinar a Escritura, ora, pede a Deus entendimento, né? E a Escritura vai transformando o seu entendimento. Se você tem que se deixar, eu também, todos nós, a gente, para agradarmos a Deus e irmos viver com Ele, nós temos que nos deixar transformar pela palavra. Deixando-nos transformar pela palavra, nós vamos experimentando qual seja a boa, agradável, perfeita, santa vontade de Deus. Amém, amados? Então paramos por aqui e eu desejo a todos e a todas que o aniversariante no dia 25 esteja na vossa festa, né? Derramando copiosas bênçãos, chuvas de bênçãos na vossa festa e na vida de todos vocês, na vida de todos nós, né? E que Ele nos abençoe, nos guarde do mal durante todo o próximo ano e que nós possamos ainda comemorar outros natais, né? Adorando a Ele, comemorando o Natal dele, que nasceu aqui em forma de homem, para fazer o sacrifício como cordeiro em sacrifício pela nossa redenção. Amém? Amados e amadas em Cristo Jesus. Então não se esqueça do likezinho no Facebook, no YouTube também. Me dá uma mão lá no YouTube em Examinando Versículos Bíblicos, é o meu canal no YouTube. Dá uma visitadinha lá, se você quiser rever a live no YouTube e não no Facebook, você vai
no meu canal, Examinando Versículos Bíblicos. E lá também não deixe de dar o joinha. Se inscreva, né? Tem um botãozinho lá, inscrever-se, clica no botãozinho, se inscreva no canal. E compartilhe essa live. Tem muita gente precisando. Talvez o que eu já falei aqui, para você não é novidade nenhuma. Talvez todos vocês já sabem isso aqui, né? Mas mesmo as coisas que a gente sabe, muitas vezes nós precisamos ouvir de novo, né? Na Rede Globo, né, eu há anos eu não assisto a Rede Globo, aliás, eu tenho aparelho de televisão, mas não ligo na televisão, eu só uso a internet. Então, até esqueci que eu ia falar sobre a Rede Globo, talvez seja bom não falar mesmo. Então, gente, dê o joinha, tanto no Facebook como no YouTube. Aqui é o meu canal, para quem vai ver por compartilhamento no YouTube, então eu já vou avisando. A live eu faço às terças-feiras, a partir das 20 horas, no Facebook, no meu perfil Adelino de Souza Lima. Eu tenho 2 perfis no Facebook, é aquele que a foto eu estou com o bonezinho. Então, visita e me ajude a difundir a palavra do Senhor Deus, porque o tempo está findando, né? Sabe Deus, né? Haverá um Natal que será o último, e poderá ser esse Natal. Esse Natal poderá ser o último Natal, né? Pode o Senhor Jesus voltar antes do outro. Amém? Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Ó Deus Santíssimo Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nos dás, meu Pai, de examinarmos as Escrituras, meu Pai, de conhecer os Teus preceitos. Senhor Jesus, obrigado pelo sacrifício que o Senhor veio fazer. O Senhor nasceu em forma de homem, Pai, e começou a padecer nesse mundo, meu Pai, desde o nascimento. Enquanto bebês, o Senhor já foi perseguido e precisou ser levado para outro país para não ser morto, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa todas essas almas, meu Pai, que têm prazer em ouvir e aprender a Tua divina palavra. Trabalha no coração de todos eles e todas elas, meu Pai, e faz que haja entendimento e que não guardem para si, meu Pai, esses aprendizados, mas que pratiquem e transmitam a outros, meu Deus, para que outras almas também, meu Pai, façam sempre todo o Natal uma festa gloriosa de honra e glória a Ti e somente a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. E todos digam amém. Fiquem com Deus, sejam todos e todas muito abençoados, seja abençoado o vosso lar, que nos vossos lares toda a festa aconteça com alegria, sem iras, nem contenda, e que o aniversariante esteja presente, abençoando grandemente a todos e a todas. Amém? Boa noite. Shalom Adonai. Paz do Senhor.